Amém? A palavra do Senhor diz assim a nós aqui nesse texto: vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem, a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente, como devo fazer. Amém? Feche teus olhos, por favor. Senhor, nós queremos, ó Pai, nesta noite apresentar ao Senhor este tempo, ó Pai, de ministração da Tua Palavra, um tempo, ó Deus, que nós sabemos que é proposital, ó Pai, a nós estarmos atentos à Tua voz, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Usa-me, ó Pai, como um canal, ó Deus, de bênção para a vida dos nossos irmãos, mas, ó que Deus querido, eu peço também sobre a minha vida, que o Senhor venha falar poderosamente comigo, inundar, ó Deus, a minha vida, o meu coração, ó Pai querido, para que eu possa, Senhor, ser tocado pela Tua Palavra, fortalecido pelo Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, ó Pai, e agradeço por esta oportunidade, ó Deus. Amém e amém. Queridos, nós estamos, como eu propus na semana passada, em uma série de mensagens, que nós começamos na quinta-feira, falando sobre um dos pilares da nossa igreja, que é o pilar da oração. Nós temos por hábito nesta igreja, aqui em Nova Alvorada do Sul, trabalharmos 3 pilares: oração, estudo da palavra e evangelismo. E nesta última quinta-feira que passou e hoje neste culto, nós vamos fomentar sobre a oração, sobre o poder da oração, sobre o que a oração pode fazer sobre as nossas vidas. Nós lemos aqui um texto onde eu acredito que boa parte de vocês o conhece, com relação a nós estarmos atentos e bem cuidados pela vontade de Deus, pela graça do Senhor. Por isso, queridos, eu quero afirmar aqui, sem sombra de dúvidas, que sem oração não há proteção. Não haverá, não existirá proteção se nós não estivermos em oração. Nós estamos diante de um texto que todos vocês conhecem por conta da ordem de Deus através do apóstolo Paulo para a igreja, finalizando a carta aos Efésios dizendo: vistam-se de toda a armadura de Deus, ficar firmes, estejam atentos. É uma ordem direta, é uma ordem concreta, para que nós tenhamos aqui, queridos, a total relação com o que Deus quer para nós a partir de uma vida de oração. Às vezes nós estamos achando aqui que se nós de fato colocássemos uma armadura, se colocássemos uma roupa especial, e tem muita gente que vai criando esses simbolismos ao longo da vida, nós estaríamos protegidos. Mas o que nos protege é o poder da oração, que conectado a esta lógica espiritual e simbólica da armadura de Deus, nos deixa inabaláveis. Vistam-se da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes. Irmãos, eu tenho certeza que vocês entendem e têm total relação que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra as contrariedades que vão se formando ao longo do tempo da nossa vida. A nossa luta é contra o inimigo, que quer porque quer destruir a nós e todos aqueles que nós queremos trazer ao convencimento da palavra de Deus através do Espírito Santo. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, nossa luta é contra o diabo. A pergunta é: você está preparado? Você está firme e forte para que você possa resistir nos dias das angústias, nos dias das aflições? Porque, queridos, a única coisa que nos mantém firmes em Deus, focados em Deus, é nós estarmos em oração. A partir da oração nós vamos entender o que é sobrenatural. A partir da oração, uma igreja começa a se fortalecer de tal forma que ela começa então a entender qual é o propósito de você se colocar dentro da armadura de Deus, simbolicamente. A armadura de Deus, queridos, ela não foi jogada para a igreja, ela foi colocada à disposição da igreja.
eu me tornei crente, criei uma armadura de Deus. A gente acha que é que nem um Power Ranger, é hora de morfar. E bate no relógio e vai, não, agora eu estou protegido, fui para a igreja. Coloquei o pé na igreja no domingo, estou pronto agora, estou agora resistindo a tudo. Não, a armadura está disponível para mim e para você. Mas ela só é enquadrada no nosso perfil, na nossa vida, se estamos em oração. A armadura de Deus não é algo que o pastor, recebe a armadura, não. É você que busca ela em oração. Por isso que uma igreja precisa estar pautada em uma vida de oração. Por isso que uma igreja precisa estar pautada nesse pilar, fundamentada na oração. Por isso que a igreja tem que estar conectada, a não estar tentando lutar contra pessoas, a desgastar a sua vida, investir o seu tempo, investir a sua sabedoria que Deus te dá em uma luta contra pessoas, mas você estar ali em oração, fidelizando a sua vida em Deus, vestindo-se firmemente, constantemente, da armadura de Deus sobre a sua vida. Há um propósito de Deus nesse negócio aqui, irmãos, que é você resistir no dia mau. O propósito de Deus é que você seja alguém irresistível. Você poderia falar para quem está do seu lado, você é irresistível? Os casais vigiam. Não foi com essa entoação aí que alguns irmãos olhou para a esposa. Vocês tomam jeito. É sobre nós estarmos firmes de tal forma que a palavra de Deus nos coloca no final do verso 13, inabaláveis. Pessoas que estão ali de tal forma, queridos, que a flecha do maligno vem, bate na couraça da justiça e cai, porque eu estou fortalecido em Deus. Mas esta armadura, este projeto de Deus, só recairá sobre as nossas vidas a partir de uma vida de oração. Vocês percebem que esse ato simbólico da armadura de Deus, ela tampa, ela nos deixa completamente protegidos, ela vai eliminando as vulnerabilidades. Você cinge-se com o cinto da verdade. Você não fica com a vergonha de quem sabe ter as suas calças caindo. Espiritualmente falando, né, irmãos? Seria um tanto quanto vergonhoso. Se você já viu algum meme nesse aspecto, de pessoas que estão andando dentro de casamento, de repente começa a cair as calças, é terrível. Fica eternizado agora com a internet, então. Um dia teve uma irmã da nossa igreja que estava pregando, e ela estava usando uma saia maneira lá e tal, só que as mulheres sabem que dependendo da saia, usam um saiote por baixo, né? Eu não sei se esse é o nome mesmo. E a irmã está pregando. A sorte dela é que naquela época não tinha internet, mas eu tenho isso na minha memória fotográfica. O saiote da irmã caiu e ela ficou aqui atrás, o púlpito era daqueles fechado, e ela ficou sem saber o que fazer, e ela dava glória a Deus e falava misericórdia, glória a Deus e misericórdia. Porque, quem sabe, ela não estava com um cinto. E a lógica aqui da vulnerabilidade é você estar atento àquilo que Deus quer fazer com você, para que você não seja envergonhado em momentos em que você precisava estar em oração, mas você está, às vezes, vulnerável, a ponto de passar uma vergonha, de alguém, quem sabe, chegar e falar para você, cara, eu queria tanto conhecer o Jesus que você serve, como é que faz? Você fala assim, não sei, vou ligar para o pastor, vou mandar uma mensagem para o presbítero, eu vou ligar para o irmão, vou ligar para a irmã, eu não sei o que eu vou fazer, porque quem sabe você não está ali cingindo-se com o cinto da verdade, porque o que salva, o que cura, o que liberta, é a verdade da palavra de Deus através de Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Outra vulnerabilidade que é tampada é com a couraça da justiça. Você pega os órgãos vitais do seu corpo aqui, no sentido simbólico da coisa, e você fica protegido. A couraça não permite que os dardos, que as setas inflamadas venham sobre você e perfurem o seu coração, deixando você ainda mais suscetível àquilo que o mundo tem apregoado para nós. As atualidades, os comportamentos errados, você está ali, queridos, sabe, vestido-se com a couraça da justiça, e você fica alguém ali que está disposto a colocar o seu peito na frente da bala, porque você sabe que vai bater e vai voltar. É a couraça da justiça. Você também está calçado com prontidão, com o calçado do evangelho da paz. Você protege aquilo que Deus olha e fala assim, olha, como formoso é os pés daqueles que pregam o evangelho. A Bíblia fala que é lindo, é maravilhoso, os pés daqueles que se colocam à disposição do evangelho, por isso ele o reveste. Então ele fala assim, calce-se com o evangelho, com o calçado do evangelho da paz. Use o escudo da fé. Aqui nós entramos já no propósito que a carta vai trazer para o povo de Efésios. Gente, vocês precisam viver pela fé. Vocês não podem viver por sincretismos religiosos. Vocês têm que viver por aquilo que vocês não veem. Porque nós estamos em um tempo onde que tudo que vemos nos gera fé, nos gera credibilidade. Mas Deus não quer isso por nós. Ele quer que nós usemos o escudo da fé, nos protejamos mesmo sem estarmos vendo. O nome disso, irmãos, é convicção. Você é convicto daquilo que você não vê. Porque
esse escudo tem uma finalidade: apagar todas as setas inflamadas do maligno. Apaga, destrói. Use então o escudo da fé. Use também o capacete da salvação. Olha, as três coisas que ele manda que nós usemos. A primeira, o escudo da fé. A segunda, o capacete da salvação. E a terceira, a espada do Espírito. Porque se nós não estivermos em uso constante desses elementos simbólicos da armadura de Deus, nós estaremos ainda mais vulneráveis. Porque o escudo nos protege dos dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação nos permite caminhar de fé em fé até que ele venha buscar a sua igreja. E a espada do Espírito acaba com todo o levante de Satanás, com os falsos profetas, com pessoas que querem desvirtuar, trazendo até uma espada para a igreja, até traz, olha a espada, mas não tem nada a ver com a espada do Espírito. É uma espada que o homem colocou ali sobre si e coloca como um ato visível, algo que as pessoas precisam ver. Nós estamos aqui sendo confrontados a usar a espada do Espírito. Queridos, tudo que nós precisamos nessa vida é de proteção. Tudo que nós precisamos no nosso relacionamento com Deus é estarmos protegidos. Nada é mais gostoso do que um abrigo em meio a uma tempestade. Até mesmo em meio a um ambiente que às vezes não é tão confortável assim, mas você ouvir o barulho da chuva, você ouvir os raios das tempestades, embaixo de um abrigo te dá um conforto, te dá uma alegria. Você vê e descobre que você encontrou um lugar de proteção, que você encontrou um lugar que você pode ali estar vivendo um projeto novo ali diante de Deus, nas coisas espirituais. E o que Deus está querendo dizer para nós hoje é que Ele é o abrigo, Ele é a proteção, Ele é o escudo, Ele que nos torna inabaláveis. Ele está nos deixando aqui à disposição uma armadura não visível, mas uma armadura baseada na fé, baseada na oração. E se nós estamos conectados a uma vida de oração, nós vamos entender que não existe lugar melhor para estar, senão aos pés de Jesus. Estar protegido aqui, irmãos, remete-nos a uma blindagem expressiva. Você é inabalável. Nós ficamos seguros em meio aos conflitos externos. Mas como estamos abrigados? Os conflitos externos vêm, nos poluem, nos deixam assim desmotivados. Mas como nós estamos abrigados, nós nos sentimos com esse simples sentimento, permitam-me a ironia, inabaláveis. É situações constrangedoras, é luta, é adversidade, é doença física, é emoções, é o seu espírito às vezes esmorecendo, você não quer mais igreja, você não quer mais Jesus, mas de repente você lembra que você pela fé serve a um Deus que está cuidando de você, da sua família, das suas finanças, da sua saúde, está levantando você cada vez mais, porque a finalidade de você estar protegido, resistir, é que muita gente seja alcançada pelo poder do Evangelho. Deus quer usar você, Deus quer colocar você à disposição disso, mas você precisa estar em oração. Você precisa conectar-se a um Deus que você não vê, mas fala com Ele constantemente. A oração provoca essa sensação. A oração provoca esse sentimento gostoso. Eu não estou vendo, mas eu creio que Ele está aqui. Olha o que diz o verso 19 que nós acabamos de ler. Orem também por mim. Perdão, verso 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A oração vai nos deixar, irmãos, com essa sensação de que estamos trabalhando, com um dever cumprido, de que estamos levando a nossa vida dentro de um projeto. Mas a grande questão é o seguinte: não pode ser só uma sensação, tem que ser uma convicção. Não pode ser apenas um sentimento emotivo, não pode ser apenas algo que você sente, sabe, que dá um arrepio assim, que você fica animado, a oração. Não, tem que ser uma convicção. E a questão é essa: você está vivendo uma vida de oração por sensação ou por convicção? Pergunta para o seu irmão isso, por favor. É sensação ou convicção, irmão? Fala bem. Pastor, como assim? Irmãos, eu queria colocar você hoje em um projeto aqui, uma berlinda, para que você ficasse, sabe assim, exposto, e quem sabe descobrisse que você está orando, mas não está. Quem sabe você está aí, nas madrugadas, dobrando o seu joelho, falando em outras línguas, e às vezes você está com orações que não estão chegando ao coração de Deus. Como assim, pastor? Às vezes nós estamos, irmãos, olhando para o escudo, olhando para a espada do Espírito, olhando para o capacete da salvação, e eles estão lá,
Porque nós estamos aqui entronizando uma outra coisa que não é o Senhor nosso Deus. E eu queria te chocar com essa história hoje. Para que nós saímos daqui hoje com esse pilar da oração, irmãos, muito mais representativo do que simplesmente orar nas refeições. Ou até mesmo, orar por horas e horas na madrugada. Oração baseada na sensação, ela gera euforia. Se nós não tomarmos cuidado, nós fazemos orações e pontuamos essas orações como se Deus tivesse que nos atender. Euforia. Você está tão motivado, tão animado. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E você começa a orar a Deus e fala, Senhor, Tu sabes que agora eu vou me impulsionar. E aí você começa, e você vai para a oração como se Deus tivesse compromisso com você. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Deus não tem compromisso com a sua euforia. Deus não tem compromisso com aquilo que você colocou no seu coração. Até porque o coração do homem é o quê? Deus não tem compromisso com os teus planos. Porque você pode até fazer planos, mas quem dá o decreto? Quem dá o decreto, igreja? Não deixa de fazer plano. Mas não coloque Deus dentro do seu projeto de euforia. Não, olha, uma oração baseada apenas em sensação é você ficar tão eufórico que você começa, sabe, a mudar o mundo, a transformar as coisas e não está transformando a si mesmo. A sua oração não pode ser centralizada em coisas, porque uma segunda coisa que a oração com sensação apenas ela gera expectativas de vitórias materiais. A oração baseada na sensação gera expectativas de vitórias materiais. Eu estou tão apaixonado por tudo que eu começo a orar tanto. Eu preciso disso, preciso daquilo, preciso de tanta coisa. Mas a nossa oração não começa com oração, sabe, intencional, por todos os santos. Por todos aqueles que precisam conhecer Jesus, porque o apóstolo Paulo está preso, está dizendo, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Não é pelo santo aqui, porque nós somos muito bons de oração, irmãos, para nós, né? Ah, Deus, como eu queria isso, Senhor. Tu sabes que eu preciso, ó Pai. Se possível, atende-me. E eu, como foi postado no grupo da igreja, me dá o direito de falar aqui hoje sobre a oração da Lília. Que oração. Agora eu te entreguei. Quem não abriu o story dela vai abrir agora. Agora não, depois do culto. Oh Deus, Tu sabes que eu preciso pagar uma conta segunda-feira, Senhor. Abre as janelas dos céus, ó Pai. E começa a orar e falar em língua estranha. Ripa lá para trás, inimigo que roubou o meu cartão. Irmãos, Deus não fez conta, foi você. A oração baseada na sensação, ela vai gerar uma expectativa de vitórias materiais. Isso não é uma oração racional, isso não é uma oração de convicção. Nós temos outro tipo de relacionamento com Deus. Na maioria das vezes nós deveríamos entronizar a Deus acima de todas as coisas. Ele é rei, Ele reina. Mas nós colocamos às vezes o nosso ponto de vista em xeque. A oração baseada na sensação gera espírito independente. Não, eu estou em oração aqui, e aí de repente o pastor fala, irmãos, vamos fazer uma oração na igreja. É só um exemplo. Olha, vai ter um momento de oração, nós vamos nos reunir, vamos adorar aqui, clamar. A igreja vem toda orar comigo. Aí você fala assim, não, mas eu vou orar em casa. Irmãos, a recomendação, o direcionamento foi, vamos para a igreja orar. O direcionamento, a recomendação foi, vamos nos comungar, vamos entrar em um momento de comunhão para orarmos juntos. Não, eu oro em casa. Deus sabe, Deus fala comigo. Oração baseada em sensação apenas, irmãos, faz você ficar dono de si mesmo. Se você não consegue ser liderado por ninguém, você não está disposto a obedecer a voz de Jesus. Ou seja, você não está orando. Porque quem ora, ouve a voz do seu pastor, e não ouve a voz do lobo. Quando ele fala, você ouve. Quando você ouve a voz do mercenário, você não dá ouvidos. Mas você só faz isso se você não estiver com a sensação aflorada. Oração baseada na sensação gera espírito independente. Espírito independente, irmãos, é você até fazer, mas fazer do seu jeito. Sabe? É você às vezes se posicionar de uma forma onde você sempre tem a razão, mas você está fazendo de maneira legal, não é ilegal. Às vezes nós nos colocamos, irmãos, dessa maneira e posicionamos de maneira correta diante da sociedade, diante da igreja, mas você sabe que diante de Deus você está fazendo errado, porque não foi essa a recomendação de Deus. Quando for orar, ora por todos os santos. Quando for orar, apresente as causas diante de Deus, mas esteja com Deus em oração, clamando a Deus. Não é sobre coisas materiais, não é sobre euforia. A oração, irmãos, baseada na sensação, gera uma quarta coisa,
gera deuses. Olha o egocentrismo sendo evidenciado de novo. Nós fazemos, eu não me canso de falar isso, nós fazemos a nossa lista de começo de ano. Senhor, eu quero trocar de carro. Senhor, eu quero uma geladeira. Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, quero. Aquele passarinho, quero. Mas o primeiro item da lista que deveria ser os santos, ou os possíveis santos, que nós devemos orar e pregar o evangelho e investir o nosso tempo de oração, nós não pontuamos, irmãos. O apóstolo Paulo estava em uma situação extremamente complicada, constrangedora, mas a preocupação dele era: a pregação do evangelho não pode parar. As boas novas não podem ser impedidas de continuarem. Então, gente, ore para que eu não perca uma oportunidade sequer, porque eu quero que o evangelho seja anunciado em todas as nações. O apóstolo Paulo é o maior exemplo, irmãos, depois de Jesus, de alguém que entrega-se para que o projeto continue acontecendo, de alguém que se dispõe consigo mesmo, e não vive de sensações, mas vive pela fé no Filho de Deus, porque a oração não pode ser baseada apenas em sensações. É gostoso, irmãos, os arrepios, é bom sentir, sabe, esse negócio legal da vida com Deus, é bom, mas nós precisamos ir um pouco além. Eu queria, baseado no livro de Lucas, capítulo 1, ler com você aqui algumas motivações que a oração baseada na convicção gera. Então eu queria aqui, irmãos, que você olhasse para as sensações da vida e começasse a filtrar a sua vida para a convicção. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é a convicção das coisas que nós não vemos. Então nós estamos falando de uma vida de oração baseada na fé, porque orar é isso, é falar com alguém que você não vê, mas você sabe que vai te atender, porque você está vivendo segundo a vontade dele, não a sua. Evangelho de Lucas no capítulo 1, primeiro nós vamos aqui atribuir a oração baseada na convicção, ela gera em nós racionalidade. Na contramão das reações eufóricas está a consistência de quem fala com Deus de verdade. Não em um monólogo, onde só você fala, pede, se engrandece, mas principalmente ouve a voz do soberano. Em um momento, queridos, de você estar em oração, baseado na convicção, você está gerando sobre a sua vida racionalidade. Você está falando com alguém que você não vê, mas você tem convicção de que ele está pronto a te atender, mas não porque você está pedindo, mas porque você está ouvindo a voz dele. E na maioria das vezes ele fala não para a gente. A gente se concentra, se organiza, monta os planos, e quando Deus vai dar o decreto, a gente fala assim: o senhor está errado. Agimos como seres irracionais. E aí a Bíblia vem e fala para nós: não sejais como quem? O cavalo, ou a mula, que não tem o quê? Entendimento, racionalidade. Mas uma oração baseada na convicção vai gerar em nós racionalidade. Preste atenção no texto a partir do verso 5, do livro de Lucas capítulo 1. Ele vai dizer assim, olha: no tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a sua mulher, a mulher dele, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Por quê? Por quê, igreja? Obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Vá para o verso 13, por favor. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa dele. Verso 18 agora, por favor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora, você vai ficar mudo. Não poderá falar até o dia que isso acontecer. Por quê? Não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no devido tempo. Irmãos, em um relacionamento de oração racional, se você não ouvir a voz de Deus, Ele quer que você fique quieto. Se a palavra fosse se cumprir literalmente, Ele ia mandar você calar a boca, ou então Ele ia deixar você mudo. Deus entrou com providência na vida desse povo aqui, sacerdote, trabalhando, homem de Deus, cumpria as coisas do Senhor irrepreensível. Olha que maravilha, que lindo. Orou ao Senhor, porque era justo e vivia de maneira irrepreensível. Ó,
oração de quem trabalha a vida dentro de uma convicção. Quando Deus vem falar com ele, fala assim: vou te abençoar, Zacarias. Ô Senhor, o senhor tem certeza desse negócio? Porque eu já sou velho, eu não sei o que eu vou fazer não. Não sei nem se eu dou conta, porque vai doer aqui. A hora que for subir a montanha vai doer o joelho. A hora que eu vou fazer isso não vai dar certo. A hora que eu vou fazer aquilo, olha, eu não sei o que eu vou fazer, porque tudo que eu vou fazer, agora eu já estou de idade avançada, a mulher está de idade avançada, não tem como ter filho. Cala a boca! Deus foi lá e colocou um zíper na boca do Zacarias. Fala: você fala demais, menino. Cala a boca, Derbal. Lembra? Você fala demais. Eu sou o Gabriel. Olha a palavra desse anjo para ele. Sou o Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Deus o enviou a transmitir as boas novas. Agora, porque você falou demais, eu vou deixar você caladinho por um tempo. Isso durou só uma gestação, tá? Que quando ele sai do templo, ele vai para casa, Isabel engravida, e aí ele só vai voltar a falar depois. Irmãos, em um relacionamento baseado na convicção, a oração baseada na convicção, nós vamos ser racionais neste nível, aonde você peça menos, aonde você direcione menos pedidos a Deus e mais glorificação, exaltação e reconhecimento de que Ele pode fazer, e Ele está disposto a fazer milagres na sua vida, não interessa de qual seja a categoria, Ele vai fazer acontecer, só espera, no tempo devido. Até lá, irmãos, boquinha de siri, deixa Deus fazer. O lugar mais produtivo do agir de Deus é no silêncio, não é na murmuração. Toda vez que você murmura, você está correndo um sério risco de receber a seguinte frase: como falas um louco, como falas uma louca. Você falou agora contra Deus. A oração baseada na convicção, ela vai gerar em nós racionalidade. Em segundo lugar, a oração baseada na convicção gera, queridos, expectativas de vitórias espirituais. Não é sobre aquilo que você vai ter de posses, porque aquilo que você tem aqui, a traça e a ferrugem vai consumir. Não ficará pedra sobre pedra, mas aquilo que você acumula no céu é para a eternidade. Em um mundo extremamente materialista, irmãos, qual é a nossa expectativa com relação a vitórias? Pare e pense, por exemplo, quanto à sua genealogia. Você quer filhos doutores? Claro que nós queremos, investimos muito nisso. Desde o começo da trajetória dos nossos filhos, nós queremos que eles sejam pessoas benquistas na sociedade, com um salário bom, que sejam abençoados nessa área financeira, material. Mas você já parou para pensar se você quer filhos discípulos de Cristo acima de todas as coisas? Já parou para pensar se você quer uma vida de vitórias onde o Espírito Santo de Deus governe e gere tudo? Porque pode ser que o seu filho nem faculdade faça, mas ele sirva a Cristo de maneira intencional e ele acumule tesouros no céu. Seu filho pode chegar no céu muito mais rico que você, muito mais próspero, com muitos tesouros acumulados lá. E eu não estou fazendo apologia a você deixar os meninos para estudar não, hein? Todo mundo tem que virar doutor mesmo, glória a Deus por isso. Mas doutores, discípulos de Jesus acima de todas as coisas. Olha o que esse cara aqui aprende diante do Senhor. No verso 17 do capítulo 1 de Lucas, a palavra do Senhor vem assim para ele, olha, para Zacarias. Ele, quem? O Jão, irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e aos desobedientes a sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Irmãos, qual é a expectativa que você tem da sua vida? Porque você não pode gerar expectativas nos filhos, nas coisas, nos seus bens, nas suas propriedades, porque tudo isso vai ficar, tudo isso não vai ser, queridos, algo valioso lá no céu. Mas aqui há um ensinamento. Deus vem falando: eu preciso de João, porque ele vai preparar um caminho para o povo se encontrar com o Senhor. Ele vai preparar um caminho para que o Evangelho seja anunciado através de Jesus Cristo, quando ele vier buscar, quando ele vier se apresentar à sua igreja. Nós temos que ter essa expectativa, não em coisas materiais, mas em vitórias espirituais, que nós aprendamos assim com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, uma oração baseada na convicção gera em nós, irmãos, serviço incondicional, afastamento do espírito independente aqui agora. Essa proporção de fazer do seu jeitinho, não, aqui é sobre o que Deus mandou fazer. No verso 13, o anjo diz para Zacarias: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ordem dada 9 meses antes do neném nascer. Verso 59.
Só abaixar um pouquinho ou folhear a Bíblia. No 8º dia foram circuncidar o menino. E queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Pronto, tudo de bom. Olha que legal. O Vinícius colocou o nome do neném de Vinicim. Quer dizer, de Vinícius Júnior, né? Mas nós chamamos de Vinicim. O Estevão fala Vinicim e Vinição. Isso é lindo, irmãos. É maravilhoso. Mas eu vou ousar perguntar para Samanta. Me permita. Se Deus tivesse mandado você colocar o nome do seu filho de outro nome, o que você faria? Obedeceria a Deus ou à vontade do Vinícius? A Deus, né? É óbvio. Olha, irmãos, o Zacarias estava mudo mesmo. Ele podia ter ficado na dele. Olha, no 8º dia ele fosse cuidar o menino e queria dar o nome do pai, Zacarias. Zacarias, O que você acha? Zacarias mesmo, Zacarias Júnior. Vai herdar minhas propriedades. Mas a mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Olha a conexão aqui da família. Deus estava falando com a família, irmãos. A Isabel não sabia do Zacarias que o menino tinha que chamar João, não. Mas já Zacarias Júnior ia dar certo também. Disseram, você não tem nenhum parente com esse nome. Então, fizeram sinais para o pai do menino, para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e para a admiração de todos ele escreveu o quê? O nome dele é... Imediatamente a sua boca se abriu, a sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Isso aqui, irmãos, é serviço incondicional, é obediência absoluta. Não tem meio, não tem outros meios, porque depois, quem sabe, Zacarias podia voltar e falar assim, vocês que colocaram o nome, eu nem falava. E assim a gente vai fazendo com jeitinho nas nossas orações, irmãos. Deus, tu sabe que eu nem estava lá, então por isso que rolou. Aconteceu porque eu não pude estar, mas você podia resolver. Você sabe do que eu estou falando. Não, Deus, o Senhor sabe que eu sou fraco, e aí eu não me contive. E Deus sabe do que você está falando. Irmãos, Deus é onisciente. Deus iria tratar com Zacarias se ele deixasse o nome do menino Zacarias Júnior, ia dar problema para ele depois. Mas porque ele obedeceu, porque ele não teve um espírito independente, ou porque ele teve um serviço aqui incondicional de obedecer a voz de Deus, e imediatamente a sua boca se abriu. E quando ele tem a sua língua solta, quando ele começa a falar, não sai outra coisa da vida dele, senão louvor ao nome do Senhor, exaltação ao nome do Senhor. Quando você serve ao Senhor incondicionalmente, não tem outra palavra que sai dos teus lábios, senão adoração exclusiva a Deus, senão exaltação ao nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos, para termos uma vida de oração, baseados em um serviço incondicional. Você foi chamado para servir incondicionalmente. Não arrume desculpa não arrume. Não, eu não sei como é que eu vou fazer, deixa assim mesmo, porque se eu me comprometer, depois pode acontecer alguma coisa. Se Deus te deu uma ordem, encare qualquer que seja a dificuldade, encare qualquer que seja o sistema do mundo, porque aqui, irmãos, o mundo ele é proposto por as pessoas que estavam em volta. Mas como assim? Não tem ninguém na família que chama João, não tem ninguém na sua família que é crente, não tem ninguém na sua família que serve a Deus, só você é diferentão, você agora quer fazer as coisas, não, isso não é, não, ei, Deus mandou eu cumprir a vontade dEle, Deus mandou eu servir a Ele, e eu não vou abrir mão disso. Sabe o que vai acontecer? Os seus olhos espirituais abrirão, a sua boca se abrirá, as janelas dos céus, as portas do céu se abrirão e derramarão chuva de bênção sobre você, porque você está cumprindo a vontade de Deus incondicionalmente. E não é porque você é bonzinho, é porque Deus é bom, é porque Deus é misericordioso. Zacarias podia continuar mudo, irmãos, que a vontade de Deus ia se prevalecer. O João ia fazer tudo o que fez, e o Zacarias falando, Mas Deus teve misericórdia dele, amém? Em último lugar, a oração baseada na convicção gera, querido, exclusividade de governo. O verso 18, lá de Efésios capítulo 6, é o final da nossa mensagem de hoje. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito. Você tem que ter constância na sua vida de oração. Pastor, em que lugar que eu oro? Na igreja? No quarto? Na cozinha? Em todas as ocasiões. O pastor está pregando agora, você está em oração em Espírito, para que Deus fale com você, para que Deus fale com o irmão. Você está trabalhando, você está em oração, porque em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Quando você conversa com alguém que não conhece Jesus, você pergunta assim para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com essa pessoa? O que o Senhor quer que eu fale para essa pessoa? Porque a intenção aqui, queridos, é que você tenha em mente que Deus está acima de todos os planos, de todas as suas demandas. Ele está acima de tudo, e você só tem uma coisa em mente:
Eu preciso orar atentamente, perseverante, para que todos sejam salvos, porque isso é vontade de Deus. Sabe, irmãos, é por isso que às vezes eu quis dizer para você que tem vezes, que às vezes nós estamos entregues à oração, mas não estamos falando com Deus com convicção de que Ele vai nos atender, porque simplesmente Ele é Deus. Nós não estamos falando com Deus, sabe, entendidos que pela fé o milagre já aconteceu. Pela lógica natural, irmãos, ou sobrenatural, você não precisaria nem pedir nada a Deus, você só precisava só glorificar Ele, adorá-lo acima de todas as coisas. Eu não estou falando para você que você não pode pedir que Deus é Pai, Ele vai te atender. Mas a sua ambição não pode ser orar pedindo, mas orar glorificando, exaltando, adorando, sabe, colocando Ele como sendo o centro da sua vida, para aí você pedir, segundo a vontade dEle, porque Ele é governo exclusivo, Ele está dominando tudo. Não é sobre o que você queria, é sobre o que Ele quer para você. Às vezes nós dobramos o nosso joelho, irmãos, e oramos às vezes por alguém, que nós já oramos ontem, e ficamos chorando, clamando, Deus tem misericórdia, e Deus fala assim, eu já atendi essa oração aí, só que eu estou tratando com a pessoa, eu estou resolvendo o problema dela. Irmão, você não vai conseguir colher o fruto da pessoa que ela plantou, não vai, porque não é só naquele momento do clamor de joelho chorando, é o tempo todo, dando exemplo, sendo servo de Deus, em todo tempo, em toda ocasião, você dando, sabe, testemunho de que você serve a Cristo acima de todas as coisas. Isso, irmãos, é você gerar no seu coração exclusividade de governo. Quem reina sobre você é Jesus. Você não se ausenta das coisas de Deus, você não se deixa levar por aquilo que o mundo te oferece, você não se deixa aqueles levar pelo governo do mundo, você é de Jesus. Tenha isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Não seja exclusivista. Não posicione você como centro. Deus tem que me atender. Não, Ele vai atender quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele é soberano e é Ele que nós servimos. Amém?